Olá a todos os nossos irmãos. Já estamos aqui para uma nova gravação. Hoje nós vamos falar realmente da sequência ao nosso tema, que é o governo de Deus na Terra. Mas, porém, contudo, o governo de Deus na Terra, ele deu início realmente lá na glória, no paraíso celestial. Nós não podemos falar do governo de Deus na Terra, do sistema governamental de Deus eterno, sem antes falar do sistema do governo universal de Deus, que é o governo geral. É aquilo que Deus criou, todos os sistemas, todos os planetas, todas as galáxias, o universo propriamente dito. Então, nós não podemos falar realmente do sistema governamental de Deus eterno sem antes não começar realmente pelo governo universal de Deus eterno. Uma coisa é o sistema governamental universal de Deus eterno, que engloba toda a criação e tudo o que existe, tudo o que os olhos físicos podem ver e tudo o que os seres humanos, os olhos físicos, não podem ver. Só podemos imaginar. E além, existem coisas que nem a mente pode alcançar, como diz a palavra do Senhor Jesus, que é aquilo que está guardado realmente para todos os seres humanos que acreditam terminantemente na palavra e no poder do Senhor Jesus. Não é? Então vamos começar lá em cima, pela glória de Deus, pelo que está escrito. Então vamos fundamentar aqui. Antes de tudo, Deus criou o seu sistema universal e o seu palácio real universal, que é a glória de Deus, de onde ele governa todas as coisas, né? Então, vamos lá, por ocasião da criação universal. Quando nada ainda existia aqui, quando nenhum planeta existia, já existia o sistema universal de Deus eterno. E por ocasião desse acontecimento, foi criado realmente um sistema governamental e foi posto realmente um ser espiritual que é hoje, atualmente, nada mais, nada menos que o diabo, Lúcifer, que era um anjo de Deus, um anjo de confiança, um filho realmente em quem Deus confiava e que era o príncipe governamental de todas as coisas, ora criada por Deus. Então tudo passava pela aprovação de Lúcifer, que era o anjo de luz, governo de Deus na glória eterna. A palavra de Deus diz que quando Lúcifer foi criado, existia joias, preste atenção nessa palavra, joias raríssimas que foram criadas especificamente para presentear a esse ser filho de Deus. Joias que os olhos físicos jamais vão alcançar. Coisa rara, brilhantes, raríssimo, coisa impressionante que os olhos físicos dos seres humanos não podem ver. Você imagina o que pode ser, né? Não dá nem para imaginar, obviamente. Agora vamos fazer uma retrospectiva aqui nos seres humanos. Você, quando tem um filho, oh, que alegria para os pais. Está esperando um filho, principalmente o primeiro filho. Quando um casal
está esperando o primeiro filho, que coisa maravilhosa. Quem tem filhos aí, sabe muito bem do que eu estou falando. Aí vem o filho, que coisa maravilhosa. Eles recebem aquela notícia, aquele filho, aquele ser, aquele presente de Deus, e daí em diante eles passam a amar terminantemente, muito mais do que amava antes de ver realmente seu nascimento, não é? Aí daí o que é? O crescimento é acompanhado pelos pais, os primeiros passinhos, as primeiras palavrinhas, chamando papai ou mamãe, e daí em diante vai desenvolvendo gradativamente de acordo com o desenvolvimento do ser humano. E os pensamentos do pai é o quê? O melhor para esse filho ou filha. Qual é o pai, qual é a mãe que não quer o melhor para os seus filhos, não é? Então presta atenção que isso é muito profundo. Tá, aí os desejos dos pais: criar seus filhos cercado de cuidado, com saúde, com todo o amparato médico, etc. Planos de saúde caríssimos. Aí chega o tempo dele começar a estudar, vai para o jardim da infância, vai para a escolinha, tá, etc e tal. Aí quando chega o tempo de ingressar nas faculdades, o pai, obviamente, já tem guardado aquele pai que pode, nem todos podem, mas aqueles que podem realmente, já tem guardado e planejado todo o sistema de implantação e de aplicação para o bem-estar daquele filho. Aí vai botar ele nas melhores faculdades para aprender, para desenvolver e tal. E o pai sempre vai procurar dar o melhor de si para aquela criança. Vai educar de acordo com a palavra de Deus, com os seus conhecimentos, para que ele comece a ser uma pessoa altamente educada e integrada na sociedade. Tudo bem. Aí esse filho cresce, digamos que esse pai seja um empresário de grande potencial. Vamos lá. Pai, esse filho cresce, e qual é o desejo do pai? Que todos os seus filhos, qualquer filho, venha ocupar o seu lugar na administração em que ele desenvolve, seja lá qual for, não é? Seja lá qual segmento, seja lá qual a empresa for. Esse pai sempre vai querer que esse filho ou essa filha ocupe o seu lugar, para dar continuação realmente àquilo que ele implantou realmente desde antes e que deu de si, né, de acordo com a sua vida, com o seu trabalho, com os seus conhecimentos, para que venha dar continuação àquilo que ele já criou anteriormente. Aí tá. O que ocorre é o seguinte: muitos dá prazer aos seus pais, mas muito realmente, depois que ele se apodera realmente do poder, eles passam a desprezar os seus pais, aquilo que os seus pais criou, o presente que foi lhe dado, e daí em diante vem a decepção, a grande decepção para os pais. Eu não estou falando com todos, mas existem casos isolados em que isso acontece. Aí esse filho passa a trilhar por um caminho realmente completamente errôneo, dando desprezo realmente a tudo aquilo que foi construído pelos pais. Foi o que aconteceu com Lúcifer. Lúcifer, o pensamento dele: eu subirei aos mais altos montes, ao mais alto céu, sentarei em cima, no trono de Deus. Olha o pensamento de Lúcifer: sentarei no trono de Deus e reinarei lá em cima. Ele queria tomar o lugar do pai, não é? Obviamente, Isaías 14, quem quiser ler, pode pegar a sua Bíblia, Isaías 14, está escrito aqui. Eu vou ler até um trechinho. Rei da Babilônia, olha só o que está escrito aqui. Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu. Caiu porque realmente traiu a Deus. Traiu a Deus, e quem trai realmente, quem usa de traição, não anda com Deus. Deus colocou ele no lugar, mas a partir do momento que ele atingiu realmente essa maturidade, e alcançou realmente aquele sistema onde foi posto, ele começou a desenvolver maldade. Olha que a maldade já vem lá dos seres espirituais, não é só dos seres humanos não, tá?
A maldade vem dos seres espirituais. E olha o que está escrito aqui, capítulo 13. Antigamente você pensava assim: subirei até o céu e me sentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus, e reinarei lá longe no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e sentarei como o e serei como o Altíssimo Deus. Olha só. Aí por causa disso houve guerra nos céus. Ele foi desaprovado. Lá em Apocalipse 14 está escrito assim: houve guerra no céu. Miguel e seus anjos combateram Lúcifer e seus anjos, e ele não pôde mais ficar no céu. E daí em diante ele foi expulso e trouxe com ele a terça parte dos anjos de Deus. Ou seja, ele corrompeu a terça parte dos anjos de Deus. Quem é que quer um traidor na sua vida? Você põe uma pessoa realmente para ocupar o seu lugar. Aí de repente essa pessoa te trai, arrasta, como tem acontecido nas igrejas, não é? Arrasta a membresia toda, aí sai daquele local, vai para outro local, leva a parte dos membros e abre outra igreja. E a comunhão com Deus e com os irmãos, aonde fica? Agora eu te pergunto, Deus aprova isso? Deus aprova a traição? Deus não aprova a traição em hipótese alguma. É tanto que Lúcifer e seus anjos não puderam mais ficar no céu. Ele foi expulso. Quando ele foi expulso, ele já estava articulando com a terça parte dos anjos de Deus a sua maldade. E daí ele trouxe com ele. A mesma coisa se aplica também a um casamento. Quando o noivo, por ocasião do casamento com a noiva, chega ao altar de Deus para fazer o juramento, ele jura por si e por Deus. Ele jura para Deus que perante o sacerdote que está exercendo a comunhão, ele jura que jamais trairá, que jamais que seguirá com ela na doença, na saúde, na tristeza, na alegria, etc. Até que a morte os separe. Até que a morte os separe. Portanto, um casamento só pode ser dissolvido se houver traição. Se não houver traição, jamais poderá ser dissolvido o casamento. E quem assim proceder vai carregar realmente essa bagagem com ele, ou com ela. Se você sair do seu casamento sem, debaixo se não for realmente de acordo com a palavra, você vai carregar a maldição contigo por todo o resto da sua vida. Por quê? Porque você saiu do casamento, casa com outro ou com outra, não é? E daí você faz aquela outra pessoa com quem você casou passivo de adultério. Você passa a adulterar. A maneira sexual fora do casamento é adultério. E daí em diante, você não deu certo com aquilo, você passa para outro. Aí começa a adulterar 1, 2, 3 vezes a mais do que está escrito. Olha, muitas pessoas realmente, a palavra de Deus diz: o meu povo chega a pecar por causa da falta de conhecimento. Aí você você é casado, vai no cartório, exerce o que para separação? Divórcio. Mas saiba de uma coisa, lá no cartório de Deus não tem divórcio. Lá só tem o divórcio, essa separação de corpo, para quando houver uma traição de ambas as partes. Quando uma parte erra, comete adultério, a outra parte está livre do seu casamento para seguir a sua vida e até casar com outro e viver de acordo com a palavra de Deus, feliz posteriormente.
A outra parte que adulterou, essa vai carregar a maldição pro resto da sua vida. E vai prestar conta no cartório de Deus. Depois, não pense que vai ficar impune, não. Então, essa é a maneira. Não existe outra saída. Ou é ou não é. Servir a Deus é assim. Tá? Servir a Deus não é bandalheira. Servir a Deus não é bagunça. Certas pessoas dizem que hoje a gente pode fazer tudo porque antigamente existia a lei e hoje nós estamos debaixo da graça. Quer dizer que a graça é bagunça? Pega lá a Bíblia e vê lá o que está escrito em Mateus 5,17. Eu não vim acabar com a lei, mas sim para obedecer a lei. E até os fins dos tempos não será tirado da lei nenhuma vírgula, nenhum tio. Então permanece tudo que está escrito desde antes. Lei é lei, lei não se desfaz. A lei de Deus sempre vai existir terminantemente até os dias que Deus quiser. Até os dias realmente do fim. Não pense que a graça é época de bagunça, porque não é. Jesus veio para quê? Ele disse que veio para cumprir a lei. Portanto, a graça é lei. A graça é só apenas um poder de salvação, uma comunhão de salvação, uma lacuna, ou seja, um item para que as pessoas sejam salvas, porque antigamente não era assim. As pessoas que pecaram desde a época de Adão, eles ficaram aguardando terminantemente até a época da lei, da graça, para ser salvo, segundo a palavra. Porque antigamente não existia salvação. A salvação só veio a ocorrer posteriormente à vinda do Senhor Jesus, que trouxe com ele a salvação. Mas não é bagunça. A época da graça não é bagunça. Portanto, vamos lá. Adão, agora vamos dar prosseguimento para que você possa entender. Adão foi implantado lá no paraíso como governador do sistema governamental de Deus na terra. Foi o primeiro governador de Deus eterno na terra. Adão foi posto lá para governar a capital celestial implantada no planeta Terra. Ok? Então vamos lá. Adão ficou lá. É tanto que Adão deu nomes a todos os animais e esses nomes permanecem até hoje. Até hoje os animais que Adão pôs os nomes continuam, permanecem com os nomes que foi dado por ele. Portanto, Adão foi o primeiro governador de Deus eterno na capital celestial implantada na terra. Ok? Então vamos lá. Adão vivia sozinho. O que é que Deus deu? Um presente para ele, a mulher. Não é? Só que Lúcifer, quando saiu de lá, quando desceu, porque Lúcifer já tinha sido expulso, por ocasião desse acontecimento, Lúcifer já tinha sido expulso do céu. E ele estava furioso, porque ele não encontrava brecha aqui para dar seguimento à sua maldade. E o que ele fez? Ele viu que Adão estava realmente em comunhão, em perfeita comunhão com Deus. Então ele foi procurar uma brechinha, Eva. As mulheres, obviamente, são mais sensíveis que os homens, né? E aproveitando dessa sagacidade, essa esperteza, realmente, dessa sabedoria, vamos dizer assim, que o capeta é sábio. Perdão, ele vivia onde? Lá no paraíso, né? Ele conhece a Bíblia toda e mais um pouco. Ele conhece todo o sistema de Deus eterno. Ele conhece toda a sua criação. Portanto, ele sabia terminantemente que a natureza da Eva era mais sensível que a natureza de Adão, o homem. E procurou realmente um lugar mais fácil. Induziu a Eva, por sua vez,
caiu nos laços dele, usando a serpente para falar com Eva. E depois que a coisa estava feia, ela induziu Adão. E Adão, por sua vez, coitado, caiu também como um patinho feio, né? Sabe a história do patinho feio? Vai um atrás do outro. Um cai o primeiro, o segundo e o terceiro vai cair sequentemente. É como aconteceu com Adão. Mas o que ocorreu lá? Porque a palavra do Senhor Jesus diz que a Eva estava proibido, bem como também Adão estava proibido de comer do fruto da árvore da vida, da árvore que fica no meio do jardim. Será que o Senhor Jesus expulsou Adão do jardim com Eva por causa de uma maçã, ou de uma banana, ou de uma fruta qualquer? De uma maçã, ou de uma manga, sei lá o quê? Se foi ele quem deu o alimento para todas as pessoas, será que o Deus eterno ia expulsar uma pessoa lá do paraíso, o governador dele, a pessoa que estava realmente prestando serviço para ele com todo amor e carinho? Será que ele ia fazer isso por causa de uma banana, de uma manga, de uma maçã? Não, obviamente que não, é claro, não tem cabimento, né? E o que ocorreu realmente lá no paraíso? Então vamos lá. Adão foi posto lá no paraíso para ser o governador de Deus eterno, não é? Não foi isso que a palavra dele diz? Então vamos lá. Ele era o governador de Deus. O que é que Lúcifer fez? Ele induziu a Eva através da cobra. Eva induziu a Adão, é tanto que a palavra de Deus diz como seria bom ter conhecimento, porque ela sabia realmente o que é o conhecimento e a sabedoria, porque antes eles eram inocentes, eles só tinham entendimento daquilo que estava realmente determinado para eles fazerem, mas não tinham conhecimento além daquilo. É tanto que quando eles cometeram pecado, eles passaram a ter o conhecimento. E qual era esse conhecimento? Ser dono do seu próprio nariz, não é? Expandir os seus conhecimentos, ser o governador de si mesmo, ser o seu imperador, construir o seu império. Ele era o governador de Deus. Então, o que é melhor? É ser um governador que tem que prestar conta e obediência, ou ser um imperador, dono do seu nariz, dono do seu próprio império, e colocar pessoas ao seu dispor para lhe prestar serviços? O que é melhor? É ser um empresário ou ser um empregado? Ser um gerentinho vamos dizer assim, um empregadinho? Eu acho que qualquer um que tenha conhecimento quer ser um empresário de grande sucesso, não quer ser um empregado. Isso foi o que aconteceu. Lúcifer, larga de ser bobo, rapaz. Faz como eu fiz. Seja o imperador realmente da terra. E aí cresceu o desejo, entrou a sabedoria e a maldade realmente, e houve a traição com Deus. É tanto que ele o traiu terminantemente, traiu a confiança de Deus e foi expulso do paraíso. Não pôde mais ficar no paraíso. Será que Deus ia expulsar Adão e Eva por causa de uma banana? Olha, tem muitas coisas aí a serem estudadas. Não tem cabimento. Deus não tolera traição. Tá ok? Então, como ele foi posto como governador do planeta Terra, na capital do Éden, ele realmente, obviamente, fez alguma coisa muito complicada realmente para com Deus, para quebrar a sua comunhão com Deus. É tanto que foi expulso. Não é? Dá para entender? Aguarde o próximo vídeo, que nós vamos dar continuação, tá ok? A paz do Senhor Jesus a todos.